Eles vivem em meio a riquezas naturais, em meio a florestas, nas beiras de grandes rios, aprendem a desde cedo a importância da harmonia com os animais e criam uma relação bem próxima com os rios e com a mata. Isso desde pequenos. Mas em contrapartida, a falta de saneamento básico, precariedade no acesso à saúde, transporte, educação. Para conversar um pouquinho sobre mais um grupo de crianças invisíveis, as crianças ribeirinhas, a nossa convidada, a nossa amiga e multiplicadora do Projeto Calçada é a Jandira Almeida, que atua 34 anos na MEAP, a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, e atualmente ela é diretora de comunicação da MEAP e tem muito para compartilhar com a gente. Jandira, obrigada por aceitar esse Uma alegria bate-papo. estar aqui, Juju. Muito Muito bom fazer obrigada. parte desse time, né? Dessa rede que vai se estendendo aí pelo nosso país, né? Em proteção e cuidado das crianças. Uma alegria. Jandira, você, quando eu te perguntei, né, quanto tempo você está na MEAP, você falou assim, 34 anos, né? Eu cheguei aqui bebê. Eu acho lindo, sinceramente, doação de vida, obediência, né? Porque a gente sabe que há grandes dificuldades no ministério e tudo, mas é vendo grandes bênçãos acontecendo na vida de muitas famílias, de muitas crianças, principalmente porque é o nosso foco aqui hoje. E eu queria começar te perguntando como é que começou aí, né? A gente estava aqui nos bastidores, você já ia começar uma história, eu falei assim, não, vou gravar, peraí que eu vou gravar. Então, conta pra gente aí. Eu queria logo dizer, né, que a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, e a gente vai falar de crianças ribeirinhas, né? E a gente precisa ressaltar que são coisas diferentes, são comunidades, né, tradicionais diferentes. A MEAP começou trabalhando na costa brasileira, em ilhas e em comunidades que o acesso é muito difícil por terra, só mesmo por embarcações. E, e a gente começou em 1984, né, a organização, e naquele tempo foi catalogado, através de uma pesquisa bem intensa, 2.000 comunidades de pescadores artesanais no Brasil, no início dos anos 90, sem o conhecimento do Evangelho. E, inclusive, esse nome pescadores artesanais, a gente que deu, né? Porque a gente não entendia no começo que era um grupo tradicional. Nós entendíamos que eram localidades sem o Evangelho. E quando a gente conseguiu chegar na nossa última fronteira, digamos assim, né, de instalar, de implementar uma base estratégica, foi na Foz do Amazonas, em Macapá. E aí a gente já estava pensando o que nós vamos fazer depois, né? Porque a vida de uma organização missionária, ela é para cima, vamos para cima, né? E aí a gente decidiu, então, vir para os rios, né? Já que a gente já estava ali na Foz do Amazonas também, e aí a gente começou a pensar nos rios da Amazônia. Deus direcionou de uma maneira assim muito clara o Rio Purus. A gente não entendia por que o Rio Purus vindo à mente. E depois, né, na pesquisa, a gente descobriu que o Rio Purus era o rio menos evangelizado do Brasil. E eu falei que na costa eram 2.000 comunidades, né, de pescadores artesanais. No Rio Purus, 1.222 comunidades, em um rio. E a gente começou o trabalho, então, com os ribeirinhos, né, e hoje a gente está no Rio Purus e a gente está também no Rio Juruá. Rio Juruá são cerca de 800, 900 comunidades também que carecem do evangelho, de conhecer as boas novas e tal. E aí as crianças estão lá, né? Estão lá fazendo, desse lugar que você estava descrevendo, né? Coisas tão lindas, estão lá fazendo parte dessa beleza. São crianças que a gente precisa ver, a gente precisa olhar. Eu não sei quantos dos que estão nos ouvindo aqui viram o filme Avatar. Você viu, Ju? Eu vi, eu vi. E é muito impactante. Eles não falam eu te amo, né? Eles não falam eu te amo, eles falam eu te vejo.
Gente, eu acho isso fantástico. Eu acho que é um jeito de entender a questão do amor de uma maneira muito, muito profunda. E, e é isso que a gente precisa fazer. É uma proposta da MEAP, né? Que a nossa equipe missionária veja as crianças, tenha um olhar especial para as crianças, né? E isso que a gente deseja para todo mundo, né? Para as igrejas, para as pessoas, para os governos, né? Que vejam as crianças. Jandira, como é que vocês estão vendo as crianças hoje? Assim, claro que eu entendi que esse ver, né, é de uma forma de amor, de cuidado, mas literalmente, como é que vocês chegam e hoje vocês encontram essas crianças ribeirinhas aqui no Brasil? Brasil, né? Brasil são realidades diferentes. Você tem as crianças aqui, mesmo que vivem nas vilas ribeirinhas aqui do de São Paulo, da região sudeste, com uma realidade. Aí você vai lá para o Piauí, é outra realidade. Você vai para o Pará e para o Amapá, é outra cosmovisão. Você vai para a Amazônia, é outra qualquer coisa diferente de tudo que você já viu. Essa é a realidade que a gente encontra, né? Por exemplo, quando eu falo de cosmovisão, você pensa assim, uma mãe, né? Nós falamos da figura da mãe. Uma mãe tem determinada atitude, porque é mãe. Quando eu falo isso com a Juliana, você formou uma ideia aí. Mas não é assim em todo lugar. E isso é um grande desafio, porque isso choca, né? Isso choca. E, e aí você tem essa missão de chegar num lugar que a cultura ou que a maneira de se compor a família, de se relacionar entre os membros da família é estranha para você e você lidar com a injustiça, a falta de misericórdia e o abuso por aí afora. Então, antes de ser porque estão numa condição econômica diferente ou mais precária, digamos assim, tem a questão cultural, que não justifica, mas que é alguma coisa que a gente tem que saber tratar e pegar assim, sabe, o viés certinho de fundo, sem deixar de fazer. Sem deixar de fazer. E sem ter medo de comprometer resultado, né? Vamos plantar uma igreja em determinada localidade do Marajó. Mas a gente não vai poder tratar desse assunto porque senão o nosso ministério pode não avançar. Olha que situação, né? Outra realidade que a gente encontra essas crianças é que essas comunidades, elas são patriarcais, né? E elas são, por exemplo, você chega numa determinada região, extensa até, mas você vai encontrar ali 4 famílias, 4 ramos familiares, né? Então, o tio, o avô, o primo. Então, as pessoas se conhecem. Então, quando você vai lidar com alguns assuntos delicados, você não está numa cidade lá grande que você vai, né, ter, por exemplo, uma denúncia de algum maltrato, e aí se resolve naquele âmbito, naquela região, naquela delegacia, e fica ali mesmo, né? Porque você mudou de bairro, o pessoal aqui não vai nem saber quem você é e tudo mais. Lá não, lá é tudo junto, misturado, né? E da mesma família, do mesmo ramo e tudo mais. Então a gente vê isso, é isso que a gente encontra quando a gente chega nesses lugares, principalmente norte e nordeste, né, do nosso país. É um desafio, né? Você manter os olhos abertos, você manter o coração aberto e mais tem um texto que eu até separei aqui, que apesar dele ser curtinho, mas é Salmos 37, esse texto tem falado muito ao nosso coração. Salmo 37, 3 fala assim: confie no Senhor
e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Então é meio que assim, né? Você só tem que fazer duas coisas diante desses desafios todos: confiar no Senhor e fazer o bem. E aí você vai habitar seguro na terra, do jeito que Deus quiser que seja essa segurança. A tua vida está lá, né? Então isso alivia um pouco a grandeza desse ministério com crianças ribeirinhas. A criança é criança. Muda tudo, mas a criança é criança. E aí eu vou dar um exemplo que me marcou muito há 3 anos, no ano primeiro depois da pandemia. Tem um grupo aqui em Santos, né, que eu estou falando com vocês aqui do Guarujá, né, em São Paulo. Tem um grupo aqui em Santos, de uma igreja presbiteriana, umas senhoras, que elas fazem aquelas bonecas missionecas, né, aquela boneca que tem aquele avental com as cores do livro Sem Palavras. Então, elas confeccionam essas bonecas e elas doam para organizações missionárias, enfim. Aí elas chegaram em nós, essas missionecas, olha, o ano que vem e tal, a gente está fazendo, já dá para vocês levarem X bonecas, quase cerca de 100 bonecas para a gente entregar. E aí a gente falou assim, então a gente vai mandar para o Amazon, tá? Beleza, tá. Aí a pandemia chegou. Essa conversa foi mais ou menos em novembro de um ano, no comecinho do outro ano a pandemia chegou, em março, né? Então a gente demorou um pouco para entregar essas bonecas. Até que teve uma flexibilização e nossos missionários foram entregar essas bonecas para as meninas e um kit de pintura tal para os meninos. E qual era a nossa expectativa? Qual era o nosso objetivo com as missionecas? Claro que era ter essa conversa com as crianças, tal, né, do céu, lá o livrinho Sem Palavras, mas dar uma boneca para elas. A gente queria dar uma boneca para cada menina e que os meninos tivessem lá um monte de lápis de cor colorida para pintar um monte de figurinha legal. Era esse o nosso objetivo, simples assim. Quando a equipe chegou e começou a entregar as bonecas, algumas meninas com 11, 12 anos de idade, elas estavam vestidas de uma maneira bem sensual. E aí a gente sabe, né? Já é bem conhecido isso dessa realidade na pandemia, no isolamento. Como que os abusos e todas essas histórias vieram à tona, assim, de uma maneira assim absurda. Vocês tentem imaginar nas comunidades ribeirinhas. Porque se a gente pensa que a gente passou por um período de isolamento, a gente passou por um período de isolamento, nada se compara com o isolamento que os ribeirinhos enfrentaram na pandemia. Porque eles não puderam sair das suas comunidades para ir para a cidade, nem para pararam de receber os barcos que saíam da cidade e iam até as suas comunidades para vender comida. E aí, quando essas meninas que já estavam diferentes, que os missionários trabalhavam ali naquelas comunidades, eles tiveram que ficar um tempo sem ir por lá, né? Eu imagino que, não estou lembrando agora de datas, mas pelo menos 4 meses ou 3 meses sem poderem voltar. Quando eles voltaram, encontraram algumas dessas meninas nessa condição assim de sensualidade muito assim visível. E essas meninas pegaram essas bonecas no braço e instantaneamente ou pontualmente voltaram a se comportar como criança. Então, essa é a realidade. Né? Essa é a realidade, é isso que a gente encontra. Então, a criança, ela é criança, ela continua sendo criança, independente do contexto,
do abandono, ou do abuso, ou das privações, né? E aí, quando você chega com essa clareza, eu vou confiar no Senhor, porque quando você olha a realidade, né, e a gente vai acompanhando as histórias dos sertanejos, né, dos indígenas, agora dos indígenas, quando você olha isso, você fala assim, gente, essa conta não vai bater nunca, não vai fechar nunca, né, assim, uma desesperança até, se você for pensar assim. Mas se você pensar que você confia no Senhor, e o Senhor vê, né? E o Senhor ouve o clamor dessas crianças. E você teve o privilégio de chegar ali, você confia nisso, e você fala assim: qual é o bem que eu tenho que fazer? O que é? É dar uma boneca? Eu vou dar uma boneca. E confia, e confie. Então, a MEAP tem feito isso. Eu brinco com o pessoal que quando eu vou nessas viagens, assim, né, mas essas incursões mais demoradas, eu tenho o Ministério da Trança. Eu falo que eu tenho o Ministério da Trança. O que é o Ministério da Trança? Eu aprendi a fazer uma trança embutida. Então, quando eu vou nessas localidades que eu não conheço, assim, muito a população, eu vou, né, chegando junto e tal, aí eu vejo umas crianças assim, com cabelo comprido e tal, eu falo assim, eu sei fazer trança. Aí, aí você sabe o que é trança? Sei. Eu sei fazer. Quer que eu faça uma trança em você? Eu quero. Aí eu já tenho aqueles elastiquinhos, né? Aí eu sento, a criança senta, e tá todo mundo ali junto, né? Todo mundo tem uma fila para fazer trança. E ali eu vou trançando, ali eu pergunto o nome dela, pergunto o que ela faz, pergunto como é que é a família dela. E, e aí ela vai contando, ela vai falando, e aí enquanto isso eu estou me aproximando dela, enfim. Aí termina aquela trança, pego o celular, tiro uma foto, mostro para ela como ficou. E, e dá uma coisa tão simples, né? Acho que não tem mais simples do que isso. Você já percebe uma mudança no sorriso, diminui um pouco aquela timidez de chegar perto da gente para conversar. Então é como se você, assim, com uma pequena atitude de carinho e de amor, como se você, assim, quebrasse um pouquinho, sabe? Alguma casquinha, alguma coisa que começou a criar lá por conta da dureza da vida, né? Algum calinho ali que a dureza da vida já marcou essas crianças. Enquanto organização, a MEAP tem projetos, assim, mesmo sérios, né, de educação. Então, a gente sempre, onde a gente chega, essas comunidades têm escola, né? Mas como é que é o estudo? Tem escolas ou tem classes, salas rurais, algo assim, né? E a maioria delas tem, ou se não tem, pegam a canoa e vão até a comunidade que tem, né? Eu vi que algumas comunidades elas acabam, algumas têm a educação, o Fundamental 1, vão até o Fundamental 1, aí às vezes tem que ir para uma localidade um pouco mais longe, né? E aí eles ficam percorrendo o rio para poder conseguir terminar, né? Pelo menos o ensino fundamental, muitas das vezes. E quando querem o ensino médio, vão um pouco mais para longe, né? E aí é essa a realidade mesmo. Então, essas comunidades são pequenas, e aí uma comunidade maior, então tem a escola, né? Essas comunidades pequenas podem ter uma sala rural, alguma coisa assim, ou não, ou elas têm que se locomover até a escola. Em algumas áreas que tem um pouquinho mais de cuidado, né, alguma coisa assim, que vai buscar, passa buscando essas crianças, né, e levam e depois trazem de volta para casa. E quando elas, então, a condição de ensino daquela região, ela chega no limite, então
mudar para uma cidade mais próxima, né, algo assim. E aí você imagina o que, que é isso, né? Então, uma criança assim muito nova, saindo de uma comunidade, de uma questão assim totalmente é, diferente, os aspectos de problemas, né, as problemáticas são diferentes, vai para uma cidade e aí vocês imaginam todos os perigos que ela é exposta, né, nessas cidades. E aí a qualidade do ensino também é um desafio, né? Até para os professores, nem todos são formados, né, numa faculdade, mas tem muita garra, né? Que estão ali servindo, mas nem sempre eles têm toda a condição de darem, né, algo melhor, um ensino melhor. Mas a MEAP agora, até legal ter lembrado disso, a MEAP agora está com um projeto, chama Pontos de Rede. Conectar para transformar. Então, a gente conseguiu montar 11 salas digitais em 11 comunidades diferentes, áreas diferentes, no Amazonas, no Piauí, no Amapá, no Pará, em São Paulo. Essas salas digitais, elas estão montadas assim com 10 computadores, projetor, impressora, internet, isso graças a parcerias, né, inclusive parceria com o governo, com a Fundação Banco do Brasil. E aí, qual o objetivo dessas salas? Dar essa noção da tecnologia mesmo, para as crianças, para os adolescentes, capacitar, né, dar a esses professores acesso a uma capacitação online, que é uma coisa assim que já está acontecendo, e a gente já está trabalhando para cursos universitários em EAD. Isso é um sonho, né? Mas eles precisam primeiro saber mexer no computador. A gente já tem história no Amazonas, por exemplo, de uma moça que ela sozinha foi, e ela conseguiu chegar na faculdade EAD. Só que, Ju, ela não sabe mexer no Word. Então, ela conseguiu a faculdade. Então, ela tem que fazer uma redação, um texto. Ela faz à mão o texto. E a missionária ajuda, escrevendo enquanto ensina, para ela poder mandar o trabalho dela para o curso, entendeu? Então, ela conseguiu chegar no curso sem saber mexer no equipamento. Então, a gente está querendo que as nossas crianças aí dessas regiões, né, tenham é o que a gente chama de equidade, né? Tem que pelo menos dar um pouquinho mais de condição para ela poder avançar, né? É impressionante os talentos nessas comunidades. Como o nosso povo é talentoso, como essas crianças são talentosas para a música, para a arte. É uma coisa absurda. Eu fui missionária numa comunidade chamada Pedrinhas. E quando a gente chegou lá, eles tinham um instrumento de percussão, eu não vou saber o nome agora, que bate, assim, só um que batia ali para dar o ritmo nas músicas. Aí uma vez a gente ia receber uma equipe de uma igreja para servir lá com a gente uns dias, e a gente falou assim, tem um baterista na igreja? Porque a gente foi ganhando peças de bateria, a gente conseguiu montar uma bateria, assim, 3 baterias assim, diferentes, a gente montou uma. Então a gente tava com a bateria lá, aquele monstrinho de bateria ali montar. A gente falou assim, tá indo fulano, o Lucas tá indo. Aí a gente falou assim, então o Lucas não vai fazer outra coisa na equipe, ele vai ensinar os garotos a tocar bateria. E aí a gente combinou isso, foi um final de semana prolongado, assim, um feriado. Aí a gente deixou o Lucas na igreja com os adolescentes, assim, de 12, 13 anos, e a gente foi fazendo as outras coisas na comunidade. A gente voltou 2 horas depois, Ju, 2 horas depois. Aí o Lucas estava assim com uma cara de espantado, olhou para mim e pro Evaldo e falou assim, foi pegadinha, né? Aí a gente assim, pegadinha? Eles já sabiam tocar, né? Aí a gente falou assim, eles têm esse instrumento. E aí foi difícil até desse rapaz, assim, acreditar na gente, entendeu? E assim, é impressionante como essa garotada é linda,
A gente tem na MEAP Bahia, né, que hoje a gente está trabalhando na Bahia em parceria, a gente tem uma garota da creche, que a gente tinha um projeto de creche lá, ela ganhou um prêmio nacional de redação das escolas federais, ela ganhou um prêmio nacional de redação. Então é o nosso povo que está lá, né? E a gente precisa chegar junto deles, né? Que é o grande lance assim, da MEAP, né? Ter os missionários morando nas comunidades, morando com o povo, cuidando. Né? E cuidando da família inteira, que é outra questão, né? A gente chega numa região assim, a gente tem lá o projeto Meu Peixinho, a gente tem o projeto Docilar, a gente tem o projeto de creches, e aí a gente começa a conversar com essas crianças começam a conversar com a gente, você descobre a realidade delas, a situação delas, você precisa chamar a mãe, você precisa chamar o pai. A coisa precisa ser feita não só individualmente, né? Mas de maneira familiar, chamar essa mãe, começar a explicar algumas coisas, porque ela às vezes está reproduzindo o que ela viveu na infância, né? Então, é duro você ter um projeto desses, de chegar à avó, é um testemunho que eu vou dar aqui, da avó de uma garotinha, chegar num projeto nosso e falar assim, a minha neta não vem mais a partir da semana que vem. E a gente fala assim, a missionária fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Aí a avó fala assim, agora ela já está com corpo. Você está entendendo? E isso assim, por quê? Porque é aquela questão que eu falei, a cosmovisão é diferente, né? Aí você vai falar assim, mas faz gostando? Faz com alegria? Não, não é com alegria, não é. Mas é o comum, não é? Então, há alguns anos, agora eu não tenho ouvido mais falar sobre isso, mas há alguns anos a gente ouvia de mães, né, de mãe que mandava a sua filha se prostituir, né, uma filha de 10, 8 anos de idade, por R$ 2. Porque aqueles R$ 2 vai ser o leite, vai ser o pão, né? E, mas aí a gente chega com o amor, né? E com o evangelho puro e simples, e as coisas vão sendo transformadas, vão sendo transformadas. Você estava falando aí, o evangelho chega, né, nessa realidade, assim, e você discorreu tantos projetos lindos que vocês têm desenvolvido para essa integralidade, né, para a criança, para a família, para a educação não só da criança, para a educação do jovem também. Eu queria te perguntar como que a gente, como Projeto Calçada, soma com vocês para que esse evangelho chegue no coração dessas crianças, né? Da família também. É uma grande necessidade que os missionários têm é como lidar com a situação individual. A gente falou até agora de projetos, né? Então, você tem um projeto de educação, você tem projeto de esportes, né? O Craques para a Vida, você tem projetos de aulas de informática, mas e o individual, né? E você tratar e ter um momento com aquela criança, especialmente, né? Os nossos missionários precisam de ferramentas para isso, né? E aí o projeto Calçada, com essa metodologia da Bolsa Verde, supre, ajuda demais nesse caminho, nessa construção. Eu vou contar duas experiências. Uma como educadora, né? Eu usando a Bolsa Verde na comunidade que a gente serviu há alguns anos, eu conversei com uma criança, né? Toda alegre, toda participativa. Você não via, assim, uma questão
nela que falasse assim, será que ela precisa, né, de um aconselhamento, de uma cura interior? Mas uma das coisas que a gente faz com a Bolsa Verde é dar oportunidade, né, das crianças terem esse momento especial de escuta, de conversa, de histórias. E aí chegou o dia dessa menininha comigo. E aí, de cara, eu me surpreendi com um desenho que ela fez, que era, na verdade, um pé. Eu vi o pé no desenho, um pé grandão. Aí eu falei, nossa, que legal esse pé, me explica aí, né? Aí ela tinha uma coisinha assim embaixo do pé, tinha um risquinho assim embaixo do pé, e ela falava assim, é uma borboleta embaixo do pé. E aí a gente foi conversando sobre isso, a situação que a gente conversou, que ela abriu para mim, foi uma situação que aconteceu na família quando ela era bebê. E eu sabia, eu conhecia a história, e ela contou a história para mim, né? Com riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. E aí, depois dela falar, eu falei assim, mas quantos anos você tinha, né? Aí ela falou assim, eu era um bebê, só que eu ouço a minha família contar. Eu ouço quando eles falam. E aí o sentimento que ela desenvolveu com tudo isso, né, o que surgiu, ficou disso, foi muito medo, muito medo. E ela tinha medo de dormir. E aí no final da nossa história, ela escolheu até um texto que fala em paz, me deito, durmo e tal, né? Escolheu um versículo assim e desenhou assim uma borboleta do tamanho, né, da folha de sulfite inteira, uma borboleta enorme, colorida, enfim. Foi muito rico aquele momento. Anos se passaram, e eu não estava mais nesse lugar. E aí chegou uma notícia aqui em casa, que nessa mesma família tinha acontecido uma tragédia semelhante. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, rapaz, aconteceu de novo, né? Que era o medo dela. Aconteceu novamente. E eu lembro que eu até, assim, na parede, assim, o baque foi tão grande em mim que eu me escorei, assim, na parede. E eu falei, como é que vai ser isso, né? E aí, passou aqueles primeiros dias lá né, do enterro, aquelas coisas todas. Aí eu telefonei para ela, que já não era mais uma criança, né? Já era uma mocinha. E, e eu comecei a introduzir a minha pergunta. Não consegui ser direta. Eu comecei a introduzir a minha pergunta para saber, né? O que aconteceu na cabeça dela? Em relação ao cuidado de Deus, em relação ao amor de Deus, né? Que a gente fala que Jesus abraça. Ela virou para mim com toda a firmeza e falou assim: se não fosse eu conhecer esse amor, esse cuidado de Jesus na minha vida, eu não teria aguentado. Então, a coisa estava tão enraizada nela, de amor e de cuidado, que ela suportou aquela tragédia de uma maneira especial. Então, quando a gente fala assim, o que que o projeto Calçada contribui, não é? É, é um ministério, né? Mais do que é uma ferramenta, é um ministério que faz a, a coisa acontecer de uma maneira sólida, que faz a coisa acontecer de uma maneira que permanece, que é a palavra de Deus, né? Bem aplicada de uma forma assim individualizada. E a segunda que eu queria contar aqui é que eu cheguei numa região também da MEAP, cheguei numa região que não conhecia
ainda a metodologia da Bolsa Verde, e eu falei com a missionária, eu falei assim, poxa, eu trouxe aqui, e na época era a bolsa bem grandona, sabe? Eu coloquei aquela bolsa enorme, pesada nas minhas coisas e fui. E falei com a missionária, falei assim, eu trouxe. E eu queria saber se você não quer me deixar, né, aconselhar alguma criança e tal. Aí ela falou assim, não, não vou deixar, porque não vai funcionar aqui, né? Como é que você vai ficar sozinha com uma criança? A gente vai falar o quê? Não, mas é uma contação de história, uma coisa que vai ser legal e tal. Eu não vou deixar, porque isso vai dar pano para manga na comunidade. E ela estava falando de coração puro, né? Ela estava falando de coração puro. Mas eu fiquei chocada, né? Eu falei, como assim, né? E é claro que a MEAP inteira, né? O missionário é que fala o que pode, o que não pode, a gente corre atrás para ajudar o ministério dele, mas quem vai falar é ele está ali, ele mora ali, né? E aí eu falei, não, tudo bem, você, né, você conhece o povo, né? E você tá... E aí eu lembro que aquela noite eu fui dormir assim, falei, Deus, né? Tá bom. Aí no dia seguinte, ela veio e falou assim, Dira, eu tava pensando, tem uma garota, tal, eu acho que você pode tentar, né, ver se dá certo lá com ela, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, uau, né? Só que ela falou, provavelmente ela não vai falar com você, porque você é uma estranha, você não é daqui. Se fosse, ela falou, né? Se fosse eu, a possibilidade dela conversar, da gente, né, seria maior, apesar de que também ia ser bem complicado. Mas você, assim, tipo, não se frustre, né? Porque conheça o nosso povo aqui, tá bom? Aí eu fui, me preparei, pedi para o grupo ali ficar em oração, né? Como a gente sempre faz nos aconselhamentos. E sentei com aquela menina e começamos a conversar. Aí eu fiz a primeira pergunta, pá. Aí fiz a segunda, pá. Aí eu falei, pá. Aí eu falei, gente. E aí ela. E é uma situação séria, delicada na comunidade, uma situação de assédio. E, enfim. Aí quando a gente foi uma bênção, do começo ao fim. E, e aquela missionária ficou impressionada. Ela ficou impressionada. Depois de um tempo, eu voltei lá, né, para fazer a capacitação para a nossa equipe lá. E eu lembro que ela não está mais com a gente, não está mais na minha ACA, mas ela era assim, ela não largava aquela bolsa verde no projeto, é muito querido. Então, acho que essas duas histórias talvez ilustrem um pouco, né, representem um pouco da importância do aconselhamento com esse material da Bolsa Verde, Projeto Calçada, Life Works, esse trabalho também integrado, né? O de cuidado, inclusive, da própria equipe Life Works, cuidando dos multiplicadores, cuidando, né, da sua equipe. E aí os resultados, assim, né? Confia em Deus, faz o bem e, e aí as histórias vão se multiplicando. Aí histórias de graça, história de transformação. É assim, Ju. Eu achei muito linda a forma como você começou, introduziu nosso bate-papos, essa chamada, né? Eu vejo vocês, né? Precisamos ver, né? Ver mesmo, abrir os nossos olhos. E é interessante que, conversando com você, eu não sei que ordem que as coisas vão ser publicadas, mas eu conversei com a Camila, né, sobre sertanejos, a Hilda sobre as crianças indígenas. E é interessante, eu gosto muito, porque eu sempre eu faço a pergunta assim, falando de Brasil, né? E aí elas, todas as três, né, chamam para aquela região. Então, nosso país é gigantesco. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essas características bem especiais de cada região, a gente tem algo que as três falaram: criança é criança.
criança é criança. Criança precisa ser vista, criança precisa ser ouvida, criança precisa ser cuidada, criança precisa ser valorizada. Não é porque é mais alto que o corpo já está mudando, que não deixa de ser criança, como a história que você contou pra gente, né? Uma simples boneca te faz voltar a ser aquilo que você foi criada para ser naquele momento, né? A viver essa fase. Ah, eu ficaria aqui horas, Jandira. Hoje, deixa eu te contar uma coisa que Conte. eu não falei, que eu acho que é importante. A MEAP, então a gente, né, eu estou na MEAP todos esses anos, a MEAP já está aí quase com 40 anos, né, 38 vai fazer. E Deus nos dá a alegria imensurável de, de ver as nossas crianças hoje missionários. É, tem uma região que a MEAP alcança, que é a região da MEAP Piauí, no Delta do Parnaíba. Quando o evangelho chegou lá, o nosso missionário teve um momento que o nosso missionário estava ameaçado de morte em 3 comunidades. A MEAP falou assim: a gente vai tirar você daí com a tua família. A gente não está perguntando se você quer ficar. A MEAP vai tirar você daí. E ele falou assim: eu saio da MEAP, mas eu não saio daqui. E ele continuou lá. Nessa região, Deus fez um mover que 98, 99% dos nossos missionários no Piauí hoje são as nossas crianças. Missionários. Eles cresceram, eles tiveram o chamado de Deus, eles foram para Curitiba, numa parceria com a Escola de Missões Manaim, lá. Eles se formaram em 2 anos, eles voltaram. E hoje, em todas as comunidades do Delta, nós temos igreja em Morro do Meio, Torto, Passarinho, Caiçara, Ilha Grande dos Paulinos. Cada uma dessas igrejas, os missionários são as nossas crianças. Então, Deus faz, Deus trabalha. Você, eu, a gente só tem o privilégio de estar na cena, de estar no cenário. Então, a mesma coisa no Amapá. Nós temos hoje missionários plantando igrejas no arquipélago do Bailique, uma região que fica a 16 horas de barco de Macapá. Nossas crianças, que hoje cresceram, casaram e são os missionários. E vai vir muito mais coisa por aí. Tenho certeza desse mover de Deus. Amém. Amém. Deus vê a gente e nos convida a ver o próximo. Isso. Jandira, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar, por conseguir uma brecha na sua agenda para conversar um pouquinho comigo. Lindas histórias. É muito bom, realmente, assim, sermos motivados, educadores, multiplicadores, líderes de projetos. Deus faz. Deus faz. Deus faz. A gente só precisa estar lá. Obrigada, Jandira. Ju, eu que agradeço a confiança, tanta gente boa para representar, né, esse momento de falar das crianças ribeirinhas. Para mim é um privilégio. Amo estar com vocês, amo fazer parte dessa história. Estou em déficit com vocês, porque é um trabalho tão especial, né? E eu quero agradecer essa oportunidade. Pode chamar, minha agenda está vazia. Não tem essa de agenda cheia, não. A gente está aqui para caminhar, para avançar, para fazer a coisa mais rápido, né? E vamos que vamos. Obrigada, Ju. Obrigada, Obrigada a viu? você. Um grande beijo, tá bom? Beijo.